O ano é 1995, você sai de casa e vai comprar caminhonete, você quer comprar uma Ranger 0 km, você ia gastar R$ 25. E hoje, uma Ranger 0 km custa R$ 317 mil. 1999, você vai comprar um Golf 0 km, você ia gastar 25 mil, 26 mil reais. Hoje ele custa 180 mil reais. Em 2003, um Fiat Palio 0 km, você ia gastar 13 mil reais. Hoje um Onix custa 110 mil reais. Esse aí é o efeito corrosivo da inflação ao longo de todos esses anos. E desde o lançamento do Plano Real em julho de 1994, a inflação acumulada no país ela alcançou a marca de 653%. Esse número que eu estou falando é o número medido pelo IPCA, que é o Índice de Preço Nacional ao Consumidor Amplo, e com a corrosão do poder de compra provocada pela inflação ao longo desses 28 anos, a nossa querida nota de R$100 compra hoje o mesmo que seria possível comprar lá atrás com R$ 13,91, já descontando a inflação. Se a gente fizer o cálculo inverso, os mesmos R$100 em julho de 2022 corresponderiam a cerca de R$ 748 em julho de 1994. E a inflação, olhando para frente, ela deve sim continuar elevada ainda nos próximos anos, mas se a gente fizer uma pausa e olhar nesse mesmo intervalo de tempo o salário mínimo, ele saiu de R$ 64 para hoje R$ 1.212, ou seja, a gente está falando de uma alta de 1.770%. Mas por mais que tenha existido essa escalada nos preços nos últimos 28 anos, de forma geral, o salário mínimo também cresceu. Mas o grande problema aqui é que nos últimos 2, 3 anos, o brasileiro ele vem perdendo o poder de compra dos dois lados. Tá? De um lado com uma reposição de renda insuficiente e do outro com aumento de preço absurdamente alto. E isso tudo gerou uma consequência perigosíssima que muitos brasileiros estão vivendo, que é a inadimplência. Tá? Se a gente for olhar os dados do Serasa, você vai ver que o Brasil bateu recorde de nada mais, nada menos que 67,6 milhões de inadimplentes em 2022. E esse é o maior número desde 2016. Mas, legal, tudo bem, muita calma nessa hora, vamos entender a origem disso tudo. Em março de 2020, Covid-19 estourou, lockdown, comércios fechados, o resto da história você já sabe tudo o que aconteceu. E as economias do mundo elas já tiveram uma lição, que é, para proteger os seus países em momentos de crise, uma das soluções é injetar dinheiro no mercado. No Brasil, para você ter uma ideia, 30% de todo o dinheiro que existe no Brasil foi impresso em 2020. É isso mesmo, tá? 1/3 de todo o real brasileiro que está em circulação no mercado atualmente foi impresso em 2020. E isso não foi exclusividade do Brasil. O mercado financeiro do mundo inteiro presenciou uma emissão desordenada de moedas em vários países nesse ano, em 2020, inclusive os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos imprimiram mais dinheiro em 2020 do que durante os 10 anos depois da crise de 2008. A gente está falando de mais de 3 trilhões de dólares, e isso equivale a 21% de toda a oferta monetária em dólar da economia americana. Tá? E o grande pulo do gato é, o dinheiro pelo dinheiro ele não muda absolutamente nada. Tá? Imagine que agora, nesse momento, a gente pegue e dê mais, sei lá, 10 mil reais para cada um dos 215 milhões de brasileiros que a gente tem aqui. Pá! Tá lá, 10 mil na conta de cada uma das pessoas. O que isso muda? Absolutamente nada, não muda nada. O dinheiro pelo dinheiro ele não muda nada. Com 10 mil reais a mais na conta em todos os brasileiros, não tem ninguém mais rico nem ninguém mais pobre. O único efeito agora é um efeito inflacionário, porque a gente inflou a economia. Ou seja, os preços eles vão subir e é o que o mundo inteiro está sentindo na pele. Você vai no supermercado, você sente. Você vai na padaria, você sente. Então, enquanto esse dinheiro que foi impresso não escoar para ativos reais, que são ativos produtivos, o dinheiro não serve para nada. Mas tudo bem, beleza, muita calma. Onde que eu quero chegar aqui nesse vídeo com toda essa análise? Eu quero chegar na solução. Tá? Eu quero chegar na solução porque toda essa conversa não é mais sobre a gente ficar rico. Toda essa conversa é muito mais para a gente garantir que as pessoas com que a gente se preocupa, as pessoas que a gente ama, não sejam prejudicadas pelo sistema financeiro. Essa conversa é sobre a gente garantir que o dinheiro que as pessoas juntam de forma tão suada a vida inteira tem ainda o seu valor e tem ainda o seu valor preservado. Tá? Essa conversa ela é mais sobre garantir que você possa desacelerar o seu ritmo de trabalho em algum momento da vida e não tenha que trabalhar para sempre.
E tudo isso que a gente está falando só é possível se você tiver a estratégia certa e se você seguir a estratégia. E fazer investimentos não é uma opção que você tem na sua vida, e sim uma obrigação que você tem a fazer. Fazer investimentos é sim a forma mais inteligente de você proteger o seu dinheiro, mas com um cenário de inflação tão elevado, um cenário tão complexo, onde e como investir o seu dinheiro. Eu vou falar um pouco disso aqui agora, tá? Eu vou começar falando aquela velha história de colocar os ovos em cestas diferentes, é sim uma verdade. Então é sempre bom a gente seguir esse princípio de diversificar. Por isso eu vou falar aqui 5 tipos de investimentos que são a prova de inflação. Ou seja, eu vou falar em investimentos que têm uma remuneração que garanta pelo menos a correção conforme algum índice de preço. Eu vou abrir um parênteses aqui, que é importante a gente lembrar que a proteção contra a inflação ela é subjetiva, porque cada pessoa tem suas próprias decisões de compra, de consumo, ou seja, elas têm as suas próprias elevações de preços diferentes. Mas vamos olhar para o Brasil. O Brasil ele tem uma série de investimentos que oferecem proteção contra a inflação, medida pelos principais índices que são utilizados, que é o IPCA ou o IGPM. Então, beleza, seguem aí 5 investimentos acessíveis que oferecem proteção contra a inflação. Primeiro tipo, CDBs, LCIs e LCAs que são atrelados à inflação. Eles são títulos de renda fixa de baixo risco, são emitidos por bancos. Tá? Você pode investir neles diretamente por meio dos bancos ou por meio de alguma instituição financeira que distribua esses produtos de diferentes instituições, que são como corretoras ou distribuidoras de valores imobiliários. Esses títulos bancários, eles são títulos de dívida. Então, o investidor que aplica o dinheiro dele, ele está emprestando dinheiro para alguma instituição financeira que emitiu aquela dívida. Então, vamos lá. Os CDBs, LCIs e LCAs que vão oferecer proteção contra a inflação, eles são aqueles que vão ter uma remuneração atrelada ou ao IPCA ou ao IGPM. Geralmente, você vai ver que eles pagam uma rentabilidade fixa mais a variação da inflação. Por exemplo, 6% mais o IPCA, ou então 5% mais o IGPM e por aí vai. Segundo tipo, título público Tesouro IPCA+. Os títulos Tesouro IPCA+, e Tesouro IPCA+, com juros semestrais, eles são títulos públicos, são emitidos pelo governo federal e eles são negociados no Tesouro Direto. Um parênteses, o Tesouro Direto é a plataforma online de negociação de títulos públicos para nós, pessoas físicas, tá? Então, é muito bom você lembrar que quando você investe em um título público, você está pegando seu dinheiro, você está emprestando o seu dinheiro para o governo. Esses títulos, eles também oferecem proteção contra a inflação, porque eles também pagam uma taxa de juros pré-fixada, definida ali no ato do investimento, mais a variação da inflação pelo IPCA. Por exemplo, 6,5% mais o IPCA, ou então 5% mais o IPCA, IPCA mais 3%. Então, de novo, você está tendo uma rentabilidade garantida acima da inflação. Os prazos variam, obviamente, tem alguns com prazos bem longos, outros com prazos médios, tem alguns que vencem só depois de 2030, e aí é a decisão de cada um, tá? Vai depender da sua estratégia, perfil de investidor e o que você está buscando com aqueles papéis. O investimento mínimo inicial é de R$30, tá? E é bom lembrar também que, além disso tudo, o investimento no Tesouro Direto, ele conta com a garantia do governo federal, ou seja, querendo ou não, isso é indiscutível, é a aplicação com o menor risco de calote que existe hoje no Brasil. Vamos lá, terceiro tipo de investimento, debêntures incentivadas. Vou falar primeiro das debêntures, tá? As debêntures elas são títulos de renda fixa que são emitidos por empresas não financeiras. Ou seja, essa emissão de debêntures é uma forma que as empresas acharam para conseguir empréstimos diretamente com outros investidores, ao invés de terem que recorrer para os bancos ou buscar novos sócios via aí uma emissão de novas ações. Ou seja, esses papéis eles são mais arriscados, porque eles não contam com a proteção do FGC e eles são mais arriscados que outros títulos de renda fixa, como CDB, LCI e LCA, por exemplo. Tá? Então, por serem emitidos por empresas privadas, também são mais arriscados que os títulos públicos, obviamente. Tá? O investidor pessoa física ele pode investir em debêntures diretamente por meio de corretoras e também distribuidoras de valores. E vamos falar das incentivadas. As debêntures incentivadas, elas são um caso particular, por quê? Elas são debêntures que financiam empresas de infraestrutura e por isso elas são isentas de imposto de renda para a pessoa física. Tá? Então, em geral, a remuneração delas ela também é atrelada a índices de inflação, como o IPCA ou o IGPM. Quarto
tipo de investimento que protege da inflação. Já falei muito disso aqui, que são os fundos imobiliários que pagam aluguel. Os fundos imobiliários são fundos de investimentos que investem em um ou mais imóveis. Eles compram imóveis com a finalidade de pegar esses imóveis e alugar. E geralmente eles oferecem proteção contra a inflação para os aluguéis que eles recebem. Ou seja, normalmente os aluguéis eles são corrigidos pelo IPCA ou pelo IGPM. Então, além dessa vantagem, um dos pontos importantes da gente entender é que eles pagam regularmente esses aluguéis. A maioria paga mensalmente, então isso gera uma sensação muito livre para o investidor, porque você vai estar gerando uma renda mensal. Além disso, na maioria das vezes, tá? Essa renda ela é isenta de imposto de renda para pessoa física. E um outro ponto bacana desse tipo de investimento é a diversificação. Ao invés de você ter que pegar uma grana grande, se você quiser investir em imóveis, para investir num único imóvel para você depois alugar esse imóvel, você pode conseguir isso em fundos imobiliários por muito menos dinheiro. Tá? Então, com alguns reais, você já consegue começar a montar uma carteira diversificada com vários imóveis e que humildemente são escolhidos por gestores muito mais especializados do que você. Quinto tipo de investimento, ações que são de empresas que repassem a inflação. Ou seja, existem ações e ações, empresas e empresas, e existem ações de empresas que têm mais facilidade de repassar a inflação para os preços dos seus serviços e seus produtos. Tá? E essas aí, geralmente, elas oferecem uma maior proteção contra a inflação. Os setores que geralmente têm empresas com esse perfil são setores de consumo e de utilidades públicas. Por exemplo, concessionárias de serviços públicos como água, energia elétrica, saneamento básico, por aí vai. Investir em ações de empresas que pagam bons dividendos, parcialmente corrigidos ou inteiramente corrigidos pela inflação, é a forma para quem investe em renda variável mais conservadora de investir em ações. Mas beleza, falei aqui os 5 tipos, você saber quais são os investimentos que são atrelados à inflação já serve como um grande norte aí para você aplicar o seu dinheiro. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e que tenha até inclusive te estimulado a continuar estudando e investindo de forma inteligente para não deixar o seu patrimônio ser corroído pelo IPCA, que é a inflação.